tarde, gente, tudo bem? Esse vídeo seria mais um daqueles focado em gramática, e o tema que a gente escolheu abordar nesse foi sobre a colocação pronominal. Esse vídeo, se a gente juntasse todas as regras mais a explicação, né, do que é a colocação pronominal, ficaria uma coisa muito extensa. Então a gente optou por fazer em duas partes. Então nessa seria mais uma introdução sobre esse tema, e o próximo vídeo a gente vai soltar as regras mesmo, né, relacionado a como aplicar essa colocação pronominal. Então, primeiro aqui seria um sumário do que vai ter nessa aula. Então, primeiro a gente vai entender o que é colocação pronominal, depois falar um pouco sobre os tipos de colocação, em relação aos pronomes, quais são esses pronomes usados na colocação pronominal, e também em relação aos pronomes oblíquos, né, um caso mais específico. Então, primeiro a gente tem que saber o que é colocação pronominal. Então, colocação pronominal é a posição onde você vai colocar o seu pronome em relação ao seu verbo. Então, nós temos um verbo na frase, né? E dependendo dos outros termos, das outras expressões que estão ali junto com o seu verbo, na sua oração, o seu pronome vai ter uma posição diferente em relação a esse verbo, né? Então, tem várias regrinhas, né, para cada tipo de colocação pronominal, isso a gente vai abordar mais para frente. Mas para a gente entender o que seria essa colocação, existem três possibilidades onde esse pronome pode ficar em relação ao seu verbo. Então, ele pode aparecer antes do seu verbo, no meio ou depois. Quando ele aparece antes do seu verbo, a gente chama isso de próclise. Então, no exemplo, eu lhe contei as novidades. O seu verbo é o verbo contei, né? Então, o seu lhe é o seu pronome oblíquo. Então, como ele está aparecendo antes do seu verbo contei, isso é chamado de próclise. No segundo exemplo, a gente chama de mesóclise porque você pegou o seu verbo, você dividiu ele no meio e colocou o seu pronome ali, né? Então, contar-lhe-ei as novidades. O verbo sem esse lhe seria contarei, né, no futuro do presente. Então, você pegou o seu contar, você tirou para o lado esquerdo, o ei ficou para o lado direito, então você colocou ali o seu lhe no meio do verbo. Isso é uma coisa bem assim comum de colocar, né? Principalmente em relação às histórias, que não é um contexto tão formal assim. Então, a gente nem vai ver muito esse tipo. Os principais são a próclise, né? E agora que eu vou falar sobre a ênclise, então esses são os principais que a gente tem que aprender. Mesóclise também só tem duas regras que a gente tem que decorar, assim, as principais. Então, a gente tem que saber, porque talvez apareça assim em algum lugar. Mais em prova também, que eles costumam cobrar, mas em relação a texto assim, que a gente escreve, é bem comum aparecer uma mesóclise. Em relação então à ênclise, né, que é a última opção, quando o seu pronome ele aparece depois do verbo, né? Então, diga-lhe as novidades. O seu verbo é o diga, né, e tem o lhe, que é o seu pronome oblíquo. Então, o lhe ele apareceu depois do seu verbo. Então, quando isso acontece, é chamado de ênclise. E no caso da próclise, a gente não coloca, né, o hífen, só coloca ali o seu pronome antes do verbo. Mas na mesóclise e na ênclise, a gente tem que separar o seu verbo do seu pronome com hífen, né? Então, no caso da mesóclise, 2 hífens, né, porque ele está no meio. E no caso da ênclise, a gente coloca um hífen depois do verbo ali, juntando com o pronome. Agora que a gente viu os três tipos de colocação pronominal, então, quais são esses pronomes que eles precisam obedecer à regra da colocação pronominal? Nós temos vários tipos de pronome, né? Temos os pronomes pessoais, tem os pronomes demonstrativos, os possessivos. Então, entre todos esses pronomes, aqueles que vão seguir a colocação pronominal são aqueles pronomes chamados pronomes oblíquos, né? A gente já tinha citado um pouco sobre eles nas outras aulas, mas aqui a gente vai falar mais especificamente, né? Dar uma destrinchada maior do que eles são. Então, quem segue a colocação pronominal são os pronomes oblíquos. Esses pronomes, como a gente tinha comentado, eles vão substituir os objetos da oração, seus complementos verbais. Então, como eles vão substituir esses complementos verbais, eles são usados nos verbos transitivos. Então, nos verbos transitivos diretos, que são o VTD, os indiretos, o VTI, e os diretos e indiretos, o VTDI. Eles não vão aparecer nos verbos intransitivos, que são os VI, porque eles não têm complementos, né? Então, não tem como a gente colocar ali um pronome oblíquo, porque não vai ter algo para a gente substituir. E em relação, né? Então, esse que eu falei em cima são os pronomes oblíquos, aqueles que substituem os objetos da sua oração, seus complementos verbais.
Agora falando sobre os pronomes pessoais do caso reto, eles são diferentes dos oblíquos, né? São outra classe ali. Eles não podem ser usados no lugar dos seus pronomes oblíquos, então são coisas separadas. Você não pode misturar um pronome oblíquo, um pronome pessoal e usar eles na sua frase da mesma forma. Eles têm funções diferentes, né? Então, enquanto os seus pronomes oblíquos eles vão atuar ali em relação ao objeto da oração, ele substituindo o seu complemento verbal, os pronomes pessoais do caso reto, eles vão atuar como sujeitos, eles não são objetos. Então, a gente não pode colocar eles atuando com a mesma função ali dos oblíquos. E é uma coisa assim para se lembrar, né, que os pronomes pessoais do caso reto, eles atuam como sujeito e eles não são preposicionados. Então, quando você tiver ali em dúvida, né, do que é um sujeito na sua oração, você tem que lembrar que o seu sujeito nunca vai vir preposicionado, né, com uma preposição ali na frente dele. Então, se tiver uma preposição, você já pode descartar que isso não é um sujeito, né? Ele pode ser outra coisa ali, pode ser um objeto, mas em relação ao sujeito ele não pode ser. E uma coisa que a gente tinha comentado antes, em relação aos objetos diretos e os objetos indiretos, quando a gente fala que os objetos diretos eles não possuíam preposição, é no sentido que eles não são, a primeira letrinha lá do seu objeto direto não é uma preposição, né? Então ele não é preposicionado, ele aparece ali na sua frase inteira e o primeiro termo dele não é uma preposição. Isso é o contrário dos objetos indiretos, que eles aparecem preposicionados, né? Então a primeira letra ali do seu objeto indireto, ele é uma preposição. Então a gente chama isso de objeto indireto, ele é preposicionado, e os objetos diretos, eles não são preposicionados. Então a gente falou sobre os dois tipos, né? Os pronomes oblíquos e os pronomes pessoais. E aqui tem a lista dos pronomes, né? Pra gente dar uma olhada em cada um deles. Então, lembrando, a gente falou sobre a colocação pronominal. E essa colocação pronominal, ele vai cair em cima dos pronomes oblíquos átonos, né? Então, como está aqui, a gente viu os pronomes pessoais do caso reto e eles atuam como sujeito, né? Como eu tinha dito. Então, esses pronomes, eles são eu, tu, ele, o, ela, nós, vós, eles e elas, certo? E eles atuam como sujeito. Em relação aos pronomes oblíquos, eles são divididos em pronomes oblíquos átonos e os tônicos. Então, os átonos, né, lembrando, são aqueles de som mais fraco, né, que a gente fala ali na frase, ele pode passar despercebido. E os tônicos não. Os tônicos a gente fala ele, pode até falar meio rápido, mas a gente consegue perceber ali nítido, né, ele na frase. Ele não pode se aglutinar, assim, ele não junta, como ele é falado junto com outra palavra, né? A gente deixa ele bem marcado ali. No caso dos átonos, não. Ele pode até, meio que, quando a gente ouve, ele faz parte ali da outra palavra, né? Ele fala de forma contínua, não dá uma pausa, assim, para falar ele certinho na frase. Então, em relação aos pronomes oblíquos átonos, aqueles que eles vão sofrer, né? Eles têm que seguir as regras da colocação pronominal. Então, é esses que são na lista, né? Então, é o me, te, se, o, ale, nos, vos, ou, as, lhe, se. E esses pronomes oblíquos, os átonos, eles podem seguir eles podem ser, né, na sua frase, um objeto direto ou um objeto indireto. Então, dependendo ali de como tá, tem uma classificação que a gente vai ver depois, mas a gente tem que saber que os átonos, eles podem ser um ou pode ser outro, né, em relação ao objeto. E os tônicos, eles só podem ser objeto indireto, aqueles que são preposicionados. Então, tem o mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, consigo, nós, conosco, vos, convosco, eles, elas, si, consigo. E a primeira palavra, né, de cada linha ali dos tônicos, geralmente eles são seguidos, geralmente não, eles sempre são seguidos, né, quando eles são considerados objetos indiretos por uma preposição. Então, pode ser o para, o a, o de, o com. Então, quando a gente escreve ele e ele é um objeto indireto, ele vai vir com a preposição, mais essas palavras, né, que estão ali na primeira posição de cada linha. E em relação a esses outros que terminam com igo, né, o comigo, contigo, consigo, o conosco e o convosco também, eles também, além de serem pronomes tônicos, né, os pronomes oblíquos tônicos, eles também podem ser um adjunto adverbial de companhia. Né? Então, um adjunto adverbial é aquele termo que não é essencial para sua frase, você coloca ali só como uma complementação, como um acessório, né? Mas tirando ele da frase não faria falta, né? Gramaticalmente falando.
E eles podem ter essas opções, né? Além de ser oblíquos tônicos, eles também podem ser esse adjunto adverbial de companhia. Então aqui a gente já viu aquela lista, né, dos pronomes. Então a relação quando que eles vão ser objetos diretos e quando eles vão ser objetos indiretos. Então esse primeiro, né, o objeto direto, esses pronomes que estão aí embaixo, eles só podem ser objetos diretos. Então sempre quando você for usar eles, você for substituir ali na sua frase, você só pode usar eles para substituir os objetos que não têm preposição, só aqueles objetos diretos. Então o a, o os e o as. E esses embaixo, né, com L e com N, seriam as variações deles. Em relação ao objeto indireto, o lhe e o lhes só pode ser indireto e os pronomes oblíquos tônicos também só podem ser indiretos. Então, se for usar na frase, só pode substituir aqueles objetos que têm preposição, né, são preposicionados. Agora, embaixo, né, esses objetos diretos e indiretos, ele pode ser qualquer um dos dois, dependendo, para você saber se ele vai ser direto ou vai ser indireto, você vai ter que ver o contexto da sua frase, né, porque ele pode ser qualquer um dos dois. Então, me, te, se, nos, vos, a gente tem que observar ali o sentido da frase para analisar se ele vai ser um objeto direto ou um objeto indireto. Aqui seriam alguns exemplos, né, depois que a gente já viu essa classificação. Então, falando sobre um oblíquo átono, né? Então, minha amiga levou o cachorro ao parque. Então, minha amiga o levou ao parque. Então, minha amiga levou. Quem leva, leva algo. Ela levou o quê? O cachorro. Então, o cachorro não tem ali, né? Não começa com uma preposição. Então, você sabe que ele é um objeto direto, aquele que não tem preposição. Então, se você sabe que ele é um objeto direto, a gente tem que usar um pronome oblíquo que usa como objeto direto. Então, aquela primeira parte, né, do o, a, o, as, a gente vê qual que está combinando com o cachorro, então a palavra masculina e ele está no singular. Então, a gente usa o o. Né? Minha amiga o levou ao parque. Outro exemplo com o pronome oblíquo, átono também. Então, ele murmurou o segredo ao colega. Ele lhe murmurou o segredo. Quem murmura, murmura algo a alguém. Então, o que você quer substituir na frase é ao colega. Esse ao é o seu artigo o, né, artigo definido o, mais a sua preposição a. Então, você tem uma preposição ali, né? Então, como tem uma preposição, o seu objeto ele é indireto, ele é preposicionado. Então, você vai ter que usar aqueles pronomes oblíquos quando é um objeto indireto. Né? Então, lembrando o lhe, ele só podia ser usado quando é objeto indireto. Então, a gente usou o lhe aqui. E está no singular porque é colega, né? Está no singular também. Então, ele lhe murmurou o segredo. Agora, em relação a um oblíquo tônico, então, ele entregou a mim o documento impresso. Quem entrega, entrega algo a alguém. O que você entregou foi o documento impresso. Para quem você entregou isso, né? Para mim, a mim, você entregou o documento. Então, a gente não usa a crase, né? Quando a gente escreve mim e as outras partes ali, a gente nunca vai usar uma crase na frente. E esse a mim, né? Como a gente tinha falado, apareceu a preposição a na frente e o mim, né? Então, ele é um oblíquo tônico. E também, como eu tinha falado, né? Pode ser um adjunto adverbial, aquele comigo, contigo, consigo. Então, a minha família se mudou comigo. Quando a gente usa o verbo mudar, no caso mudar-se, ele é um verbo intransitivo. Então, se a gente já só falar minha família se mudou, a gente já vai entender o sentido da frase. Esse comigo é meio que um acessório ali, que pode agregar sentido, mas se a gente retirar ele, a frase ainda vai ser... A gente ainda vai entender o sentido daquela frase, né? Não vai ficar faltando nada. Então, minha família se mudou comigo. Ele seria um adjunto adverbial de companhia, porque a família se mudou com você, né? Então, esse comigo está falando da companhia ali da sua família. E, por fim, a gente sabe, né, do o, a, os, as, eles só podem ser usados como objetos diretos, eles são pronomes oblíquos átonos. Só que, muitas vezes, na sua frase, ele não vai vir como o ou como a, né, ou as formas no plural. Eles vão sofrer algumas alterações, eles vão continuar com a mesma classificação, vão continuar sendo átonos, e continuar só substituindo objeto direto, só que eles vão ter ali uma mudança, né? Então, eles podem ter o L na frente ou eles podem ter o N. Em relação a esse L, a gente vai colocar eles desse jeito
quando a gente vai escrever ele na forma de enclise, ou seja, quando ele aparecer, né, esse pronome ele aparecer depois do verbo. Então a gente coloca o verbo, o hífen e esse pronome. E esse verbo, para você usar o L, tem que ser terminado em R, em S ou em Z. Então, os exemplos. Vou levá-la ao mercado. O verbo seria o verbo levar. Então, ele terminou em R, né? Então, você vai levar alguém, você vai levar ela. Mas, como a gente tinha falado, o ela sozinho é um pronome pessoal. A gente não pode usar ele como o objeto, né? Então, a gente tem que colocar ali um pronome oblíquo. Então, vou levá-la ao mercado. Então, a gente, quando vai colocar esse lo, las ou nos, las, a gente vai tirar essa terminação do seu verbo, né? O seu R ou o S ou o Z, ele vai sumir. Você vai acentuar dependendo das regras de acentuação. No caso, levá-la tem acento, porque se a gente considerar só o levar, é uma oxítona terminada em A. Então, ela leva acento. Então, levá-la, o lá, porque você está concordando ali, é uma pessoa no feminino, uma pessoa no singular. Então, vou levá-la ao mercado. Tirou o R do seu verbo levar e colocou o tracinho e o lá. E o outro exemplo, filo hoje mais cedo. O verbo seria fiz, você fez algo hoje mais cedo. Então, esse algo você colocou como sendo singular e como sendo no masculino. Em relação a esse o que vai substituir, né? Então, aqui é meio... A gente só tem uma frase isolada, não tem de onde veio, né? Então, dependendo ali do seu contexto, é o que você vai substituir aqui. Então, como é uma frase isolada, a gente assume ali que é um objeto ali que está no singular e está no masculino, né? Mas isso vai depender ali do que você tem para substituir. Então, é fiz. Fiz termina em Z. Então, você tira esse Z, coloca o tracinho e coloca o lo. Aqui o fi não tem acento, porque ele termina em I, né? Então, um monossílabo tônico terminado em I, ele não leva acento. Então, ali não tem acento. Em relação agora, quando a gente usa o N na frente, também no enclise, né? Então, tem que aparecer o verbo, tracinho, o seu pronome. E vai ser quando você tem um ditongo com som anasalado, né? Então, quando o seu verbo vai terminar em an, on, an, em. E nesse caso, a gente não vai retirar a terminação, igual era o caso do L. A gente só vai colocar o verbo, o tracinho e colocar esse pronome que tem um N, né? Então, façam-no sem pressa, há muito tempo de prova. Então, façam tem esse som anasalado, né? Termina em an. Então, a gente só coloca o tracinho e o no. Você faz algo, né? Então, façam-no sem pressa. Em relação ao verbo dar, eles dão algo a alguém, né? Então, o seu objeto direto da frase seriam doces e dinheiro, como premiação. E esse nos, nesse caso aqui, seria um objeto indireto. Então, lembrando daquela lista, a gente pode usar o nos como objeto direto ou como objeto indireto. Então, vai depender ali da sua frase, você analisar o que ele está substituindo para você saber o que ele é, né? Então, dão-nos, esse dão também está com sentido ali do seu verbo terminado em um som anasalado. Então, você coloca o tracinho e coloca o nos, né? Que eles dão doces e dinheiros com premiação para nós. Então, esse foi o conteúdo dessa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar pra gente no privado ou também no chat que a gente responde. Não vai ter atividade, né, como a gente tinha comentado, é mais para passar um pouco de conteúdo gramatical para vocês. Então, muito obrigada por assistir. Qualquer dúvida pode perguntar. E boa tarde para vocês.